Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Meus irmãos, hoje eu trago uma lição do Adeilson Sales, aquele psicólogo lá do Guarujá, né? Psicólogo e psicanalista, né? E eu vou trazer uma lição com o título Serenidade. Está no livro dele, Inimigo Íntimo, né? Manter-se sereno ante os desafios do cotidiano é atitude desafiadora, porque nossa serenidade está vinculada ao que se passa na intimidade da nossa alma e não ao que acontece à nossa volta. Essas palavras aqui são também do Adeilson. E agora ele vai para a lição. Serenidade é a aquisição que se consegue após longas e complexas lutas com o nosso inimigo. É como a retomada do nosso território emocional, por longo tempo ocupado pelos invasores que dominavam nossas ações, mantendo-nos sob o domínio das reações intempestivas. A transição da prática cotidiana das relações para o campo das ações é o primeiro passo para a conquista da serenidade. Retomar o domínio das próprias ações é reflexo de amadurecimento emocional e isso é extremamente significativo. Vivemos o império da ditadura do destempero alheio sobre a nossa vida e sofremos invasões diárias no nosso campo emocional. As provocações alheias que se dão pela manifestação das ideias contrárias às nossas ocorrem como verdadeiro bombardeio da nossa estrutura emocional. Quantas vezes o dia que parecia nascer como um belo jardim florido não se transforma em ruínas pelo simples fato de acolhermos em nosso coração os detritos emocionais que as pessoas com as quais convivemos atiraram sobre nós. Essa realidade é delicada e grave, uma vez que a reação instantânea nos rouba o discernimento, de modo que nos atiremos sobre os outros, feito feras incontroláveis. É o império das emoções desajustadas, trazendo moléstias psicopatológicas e nos encarcerando na cela dos loucos que são incapazes de pensar. É como se estivéssemos adormecidos como marionetes atiradas num canto e passássemos a nos movimentar segundo os estímulos que nos chegam das ações exteriores. Como vivemos num mundo de criaturas sitiadas emocionalmente por atavismos animalizados, sofremos constantes invasões em nosso campo psicológico. Com isso, temos enorme dificuldade de administrar as ações que nos causam contrariedade. E para cada minuto de serenidade, experimentamos horas de descompensação emotiva. Mas, afinal, o que fazer para lograr um estado de serenidade? Acredito que o primeiro passo é sempre o mais difícil, seria erguer barreiras invisíveis para dificultar a invasão dos inimigos exteriores e o fortalecimento do inimigo interior. Que barreiras seriam essas? São inúmeras as possibilidades de defesa que devem ser avaliadas e estudadas para a tomada das medidas iniciais. As bases de defesa só podem ser erguidas com as armas psicológicas que já estão dentro de nós. Um bom exemplo de fortalecimento das nossas barreiras protetoras
seria não valorizar tanto a opinião alheia. Outra ação de efeito protetivo é parar de se defender das coisas irreais que chegam como agressão da parte daqueles que desejam invadir e dominar nosso psiquismo. Existem pessoas extremamente frias e calculistas que conhecem com exatidão os pontos nevrálgicos do nosso frágil equilíbrio emocional. E é justamente aí que o bombardeio de palavras sordidamente articuladas é atirado como dardo venenoso em nossa casa mental. A força do bombardeio não está na maldade alheia, mas em nossa incapacidade de não nos permitir afetar pelo veneno dos outros. Vou repetir. A força do bombardeio não está na maldade alheia, mas em nossa incapacidade de não nos permitir afetar pelo veneno dos outros. Por que as pessoas têm tanta facilidade em furtar a nossa lucidez? Justamente porque o inimigo íntimo do orgulho ainda mantém o domínio de vastas áreas do nosso território interior. Dar a nós mesmos demasiada importância é um erro crasso que cometemos. Olha, dar a nós mesmos demasiada importância é um erro crasso que cometemos. Serenidade é virtude que só lograremos alcançar após grande esforço para agregar valores que tornem a nossa vida mais leve e desapegada. Nos livros de história encontramos relatos instigantes sobre muitas guerras duradouras que flagelaram a humanidade ao longo dos séculos. Nos livros de história encontramos relatos instigantes sobre muitas guerras duradouras que flagelaram a humanidade ao longo dos séculos. Fazendo uma analogia entre a nossa vida emocional e recortes dessas fases helicistas, chegamos à conclusão que a conquista da serenidade pode ser alcançada com paciência e perseverança, após as longas batalhas que devemos travar em nosso campo íntimo. Viver com serenidade é refletir, mesmo durante os embates da vida, acerca do domínio sobre si mesmo para a tomada das decisões que a vida pede. Um homem sereno é dono de si. Um homem sereno é dono de si. Então vamos, meus irmãos, conservar a serenidade dentro de nós, né? Para que possamos ser donos da nossa vida, né? Dos nossos atos, não é mesmo? Porque é assim que Deus, nosso Pai, nos quer. Acreditando na sua lei, vivendo dentro da sua lei, sem deixar que outros pensamentos, outras lições cheguem até nós para nos enfraquecer. Os mandamentos de Deus, né? O Evangelho de Jesus, a vivência de Jesus nesse planeta, né? O exemplo para a nossa caminhada é o que nos interessa. E para nos fortalecermos, para não deixar nunca de sermos serenos, temos o exercício da prece. A prece que nos liga com o nosso Pai Criador. A prece vinda do coração. A nossa conversa espontânea com o nosso Pai Criador, pedindo conselhos, agradecendo, não é? E seguindo em frente. Então, nós ficamos na doce paz de Jesus com essa nossa lição de hoje, que com certeza caiu na nossa mente, no nosso coração, e nós vamos vivenciar certamente. Uma boa noite a todos, o joinha no nosso canal, as nossas orações,
E assim é.